Vamos sentar. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, para quem está com a Bíblia, antes da gente entrar no que nós vamos meditar hoje, não é? No domingo, a primeira leitura de domingo, que foi livro do primeira leitura dos Reis, é uma oração antiga, todo mundo conhece, que é a conversa de Salomão com Deus. Imagina, Salomão era filho de Davi, ele tinha mais ou menos 17 anos e herdou ser rei de todo o povo de Israel. Isso era uma coisa louca. Então, ele dorme e no sonho Deus vai visitá-lo. Pergunta para ele, o que você quer, Salomão? Você já parou para pensar se Jesus chegasse diante de você agora e perguntasse, o que você quer? A resposta de Salomão foi encantadora. Ele falou, eu preciso de um coração sábio, eu preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria para guiar seu povo, que é numeroso demais. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu vida longa, ele não pediu que matasse os inimigos, não pediu riqueza. Essa oração agradou tanto a Deus que ele falou, mas eu vou te dar um coração e uma inteligência que nunca vai ter, nem antes de você, nem depois de você. Nunca mais se ouviu dizer em alguém tão sábio quanto Salomão. E mais eu te dou o resto, nunca existiu um rei tão rico quanto Salomão. Não fala assim, nunca ninguém vestiu tão, nem Salomão, alguém vestiu tão lindo como Salomão. O luxo, a riqueza de Salomão, tudo Salomão teve, porque ele fez a oração certa. Então as pessoas falam assim, mas eu queria pedir a Deus sabedoria. Como é que faz para pedir a Deus sabedoria? Está na Bíblia? Alguém conhece? Está na Bíblia isso? Está ou não? Está aonde? Aonde? Alguém está rezando comigo, que eu já passei a cola. Está no livro de sabedoria de Salomão. Isso não tem nas Bíblias evangélicas. As Bíblias evangélicas faltam alguns livros em relação aos nossos, né? Está na sabedoria de Salomão, que está logo depois de Cântico dos Cânticos. É depois de Cântico dos Cânticos. É porque minha Bíblia é de Jerusalém, então ela é... A sua é de Jerusalém? É? A de Jerusalém você vai na página 1119. Então, é a oração de Salomão pedindo sabedoria. É lindo. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste pela vossa palavra. É lindo, ele pede a sabedoria. Então, é uma oração para rezar todo dia. Então, vocês ficaram tão encantados com a oração de Salomão. Estou trazendo aqui para vocês a oração que vocês podem fazer todo dia. Eu pulo os versículos que fala, fizeste-me rei, não sou nada disso, eu pulo os pedaços, falo naquilo que é prático e rezo essa oração. A oração é belíssima, é lindo, fala que a sabedoria vai, ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a sua glória, e minhas obras serão assim, bem acolhidas, né? Fala aquilo, é linda essa oração. Acharam? Está no Amém ou na Misericórdia? Acharam? Então tá, então isso é uma coisa para vocês poderem, para vocês terem, né? Para quem quiser ler, quiser conseguir a sabedoria. E a outra coisa que eu trouxe para vocês, que a gente vive num mundo hoje que pecado não existe, não é assim? Você fala em pecado, o pessoal fala, o quê? Que negócio que é esse? Nem existe essa palavra mais. Mas existe um livro que porque o pecado ele é muito bem descrito na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mas as Sumas Teológicas de Tomás de Aquino, aquela luta. Mas esse autor aqui, ele fez um compilado de Tomás de Aquino. Os 7 pecados capitais. E aqui ele explica quem são as filhas do pecado, a mãe e o pai do pecado, a luta. Vocês vão cair duro, comentar das coisas que vocês vão ler. Mas é importante que a gente precisa ler. Ele fala desde São Gregório Magno, vocês vão descobrir que Gregório, antes de ele ser papa, ele foi prefeito de Roma. Olha que legal. Tá bacana, de um pai muito rico. Por que ele virou Magno? Por que ele é um papa Magno? A gente não sabe de nada, né? Fala São Gregório Magno, não sabe nem o que está falando, né? Bom para estudar. Então, vocês vão gostar de ler, porque é tudo muito explicado, porque a lista de São Gregório, dos pecados, que era papa, de São Tomás, e eles vão explicando, explica capítulo por capítulo. Então a gente precisa ler, precisa ter conhecimento para poder ensinar, para aprender, para viver bem
e para ajudar os irmãos que não leem nada. Não é assim? Porque tem uma turma que não lê nada, né? Então a gente precisa ajudar uns aos outros. Então esse livro, a Paty tirou foto, né, Paty? Você põe aí na internet, né? Para o pessoal. E, então, porque é tudo baseado em São Tomás de Aquino. Se não fosse tão sério, eu não passaria para vocês, tá bom? E o outro livro, que é São Francisco de Sales, um grande santo. E esse livro aqui chama Filoteia. O que significa Filoteia? Filoteia é a alma que ama a Deus. Então, no livro ele descreve assim, Filoteia, faz isso assim, assim. Quer dizer, alma que ama a Deus, faça isso. Esse livro não foi escrito para padre, foi escrito para leigo. Esse livro é para nós. Para nos ensinar a caminhar. Fácil, demais. Facílimo livro. Mas a gente tem que caminhar, ok? A nossa caminhada espiritual não é uma brincadeira. Então, você tem que começar a levar a vida mais a sério, ok? Então, esse livro é um livro bacana. É um livro assim, para você ler, reler. Esses livros densos, né? A gente não consegue pegar e ler de ponta a ponta. Você lê um pedaço, vai meditar uns dias, depois lê outro pedaço, medita tudo. É assim. Como é que é? É muita informação. Isso, principalmente porque a gente não tem treino. Né? Porque tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é uma outra linguagem, é abrir um outro universo, é essa consciência que a gente precisa desabrochar em nós, né? Então tem que colocar vocês a caminho, né? À medida que eu vou caminhando, eu vou empurrando vocês também. Vambora, né? Vão andando, porque, né? Tem que pôr vocês para ler. E nada assim, só gente boa, porque Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, é só gente de peso. Só gente de muito peso. São Tomás de Aquino, eles acham que ele pegou a inteligência de todos os padres do deserto junto, que é uma coisa surreal. E depois que ele escreveu toda a Suma Teológica, eu tenho toda a coleção dele lá em casa, e queria queimar, porque achou que não valia de nada. Ó, quantos séculos, nós estamos pelejando até hoje para entender Tomás de Aquino. É uma turma bem inteligente, né? Então, esses livros é livro para se ter. Não precisa ter pressa, né? Então, você imagina que tem um capítulo aqui que ele fala só sobre a Santa Missa, como é que a gente deve ouvir a missa. Ó. Falei para nós, tá? Vamos ler. E aí, hoje quero fazer uma reflexão com vocês de Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 45. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Palavra da salvação. Aproveitar que a gente é pouquinha gente, né? Quando a gente escuta, vocês escutaram, vocês foram à missa, tenho certeza. Quando vocês escutam isso, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem acha o tesouro, então tá errado, porque ele acha o tesouro e esconde de novo. Você fazer isso? Você fazer isso? E? O que é esse tesouro? E o que é essa pérola? Vocês escutaram isso, foram para casa do mesmo jeito que entraram na igreja ou pensaram no assunto? De verdade. De verdade. Se a palavra de Deus não entrar no meu coração e não fizer disso vida, serviu para quê? Para nada. Ok? A palavra de Deus tem que gerar em mim vida. Eu tenho que me fazer pensar o que é essa pérola, o que é esse tesouro. Se não entendi, Jesus explicou isso. O reino de Deus é semelhante a um tesouro, o homem vendeu, guardou. E o que eu tenho com isso 1000 anos atrás? Depois, para frente. Se vocês entraram na igreja, escutou isso e saiu igual, resolveu o quê? Vocês não podem sair daqui do mesmo jeito hoje não, misericórdia. Tem que traduzir isso aqui para você. Quando fala em tesouro,
quando fala de uma pérola preciosa que ninguém tem, a mais preciosa de todas. Eu estou falando de algo de extremo valor, de algo que alguém deseja. Então, o reino de Deus é o quê? É Jesus. O reino de Deus é Ele. Ele é o reino. E Jesus fala assim, lá em Lucas, a cabeça está ficando ruim, o semestre está começando, a cabeça está ruim. Em Lucas, se não me engano, 17, até razoável aqui agora. Até abri no Lucas aqui, é misericórdia. Então, Jesus, os fariseus falam com ele sobre o reino de Deus e fala, o reino de Deus, ele não é observável. Não se pode dizer ele está aqui, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Filho, não entendi nada. Então vamos entender. O que é mais difícil para nós que somos cristãos? Nós somos cristãos, batizados, a gente vem à igreja, assiste missa, mas como é difícil para nós entender uma palavra que eu vou dizer agora. Vida divina. Deus habita em mim, Deus habita em você. Você acredita nisso? Fala mais ou menos, mas nunca pensei sobre o assunto. Estou falando mentira? Não. Mas não somos batizados? Somos. Então o dom que nós recebemos de Deus é a vida de Deus em nós. Qual que é a única coisa que pode tirar Deus de nós? O pecado. O pecado é que corta. Mas Deus veio habitar em nós. Então, mesmo nós sendo católicos, cristãos, batizados, crismados, fazemos um monte de retiro, a nossa vida espiritual, pensa nessa imagem que eu vou dizer agora. Lembra do mar e pensa numa madeira boiando. A nossa vida divina é assim. A nossa vida, quando fala em vida divina, ela está na superfície. Eu não mergulho. Compreenderam? Mas não é exatamente essa imagem? Não, sou cristão, sou católico, mas o que isso faz de diferença na sua vida? De verdade. Muito pouco. Então nós estamos vivendo como se a gente fosse pagão batizado. É grave. Estou falando mentira? Não. Não estou falando isso para sacudir mesmo. Nós estamos vivendo mais ou menos como pagão batizado. Porque a gente, de verdade, a gente não pensa na vida divina. A gente não pensa que de verdade Deus habita. A gente não pensa. Quando Marta, Lázaro tinha morrido, Jesus chegou na casa de Marta. Marta foi encontrar com ele do lado de fora e depois foi atrás de Maria e falou o que com Maria? O mestre está aí e te chama. Deus nos chama o dia inteiro. A gente fala, se tivesse lá igual Maria, Jesus chamando, ele está te chamando o dia inteiro. A gente não escuta, porque a gente não presta atenção. Nós somos assim. Deus veio ao encontro da samaritana. E quando ele veio encontrar com a samaritana, que ele sentou na borda do poço, era a hora? Era a hora? Sexta. Hora sexta quer dizer a hora que eu vou me transformar, a hora que eu mudo na minha vida, que eu tomo uma atitude, se torna a hora sexta. Mas Jesus não veio só na hora sexta, nem na hora décima, nem não. Ele vem a todo momento nos chamar. Como ele sabe que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro de pendurado no pé dele, ele fez do nosso coração um sacrário. Compreenderam? Deus fez do nosso coração um sacrário para que ele possa vir conversar conosco. Então, como é que se resume a nossa vida de cristão? Nós rezamos, muitos de nós conseguimos ir à missa pela manhã, rezamos, ou fazemos as orações pela manhã e depois vamos trabalhar. Então a nossa vida ela é em partes, ela fica despedaçada. Porque nós pensamos em Deus naquele momento e passamos o resto do dia sem pensar nele. Eu estou falando mentira. Então aquele hóspede está dentro de mim sendo cuidado? Não. Olha o que Jesus fala para uma mística. Porque é o que nós fazemos. Nós recebemos a Eucaristia e dispersamos, não é? A gente vigia quem está comungando, ou vai para trás de Nossa Senhora,
recebe o Senhor, ou vamos embora, ou pegamos o celular. Jesus fala assim, quando você está dentro da sua casa e recebe uma visita importante que está sentado na sala, você vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz na hora da Eucaristia. A gente recebe Jesus e se dispersa. É o hóspede divino, é Deus vivo. Estou falando alguma mentira? Não, não estou. O povo até ajoelha e fica com o olho aberto procurando ver os outros comungando. Ó. Aonde que concentra naquele que está com você, não concentra. Então a gente dispersa. A gente tem que falar com ele, Senhor, não vou deixar só ir embora. Permaneça comigo. Me ajuda a permanecer com o Senhor. É assim. Então, hoje, a forma como a gente trata Deus, às vezes a gente até recebe, mas a gente ignora. Deus fica num canto. Ele não tem o privilégio de ser aquele que eu falo com ele várias vezes, ou que eu me lembro dele, ou que eu faço as coisas por causa dele. Eu estou falando alguma coisa errada? Ele não está dissociado? Eu rezo e depois eu vivo a minha vida como se Deus não fizesse parte. Então, que dia que ele vai ser um tesouro? Porque a vida divina para chegar em nós, para isso acontecer conosco, para que o reino se instale em nós, não vai existir esse reino se não tiver muita batalha. E a batalha é contra quem? Contra quem? Contra você mesmo. Contra o nosso ego. São Francisco de Sales falou que depois que a gente morrer, o ego, o amor próprio demora mais meia hora para morrer. Tá falando mentira, gente? Tudo é eu. Tanto de ego inflado. Demora mais meia hora. Você morre, o seu amor próprio demora uma meia hora, depois vai. Luta para ficar mais um pouco, ele tem que ser o último aí, que é a última palavra tem que ser dele, não é? Não é fácil, né? Então, o que nos falta hoje, assim, de verdade? O que vocês acham? Se você olhar você, a sua vida, as pessoas que convivem com você, o mundo hoje, qual que é a palavra que falta hoje? É o recolhimento. Porque para que essa vida divina, até que eu tome consciência, encontre esse tesouro e vou com alegria. Como é que Jesus é terrível? O que ele fala na alegria? Sabe o que São Tomás de Aquino fala disso? Porque ele fala que a alegria é o primeiro efeito do amor e da entrega. Porque quando você ama, você descobrir Jesus profundamente e amá-lo, você se entrega. É o primeiro efeito do amor, na alegria, quando a gente está apaixonado, ficou retardado, rindo. Não é mais ou menos assim? Quando você imagina, quando você tiver, tomar consciência desse amor de Deus. É uma coisa louca na nossa vida. Então a primeira alegria é o primeiro efeito do amor. Por isso que a gente, ele vai para a alegria e vende tudo que possui. O que você está precisando de vender, né, na sua vida? Então, nós para poder vencermos e termos a vida, esse tesouro dentro de nós, essa pedra preciosa, são 3 caminhos. O primeiro, eu tomar consciência de mim, eu mergulhar. O segundo, eu descobrir que é só eu e ele. E depois é só ele. Então, vamos falar por etapa. Então, falei que nós somos igual uma tábua na superfície. Jesus sempre encontrou com pessoas que ele fez convites e hoje ele está fazendo para nós. Uma dessas pessoas famosas da Bíblia que Jesus falou foi Zaqueu. Desce, Zaqueu. Desce. Vai para sua casa que hoje eu vou lá. Vou te encontrar. Foi assim? Hoje eu quero estar na sua casa. Desce Zaqueu despencado daquela árvore. E o espaço que ele tinha que fazer era pequeno, porque ele tinha que descer da árvore e chegar em casa. Muito bem. Zaqueu saiu de casa para ver Jesus, não foi? Nós saímos de casa muitas vezes, não é para ver Jesus, é? Eu estou entediado, vou ver a rua, vou ver a moto meio sozinha, vou bater uma perna no shopping, eu vou fazer outra coisa, menos procurar
aquele que já está dentro de mim. Né? Então eu saio muitas vezes para ver o movimento da rua, para ver a rua, para ver um tanto de coisa, mas não para procurar. Zaqueu não, Zaqueu saiu para ver Jesus. E Jesus falou, desce, Zaqueu. Entra na sua casa. Ou luta. A gente acha que essa é a tarefa mais fácil. Filho, entrar dentro de mim é facinho. Mentira. Coitado do Zaqueu para sair da árvore e chegar em casa, o tanto de gente que tentou segurar Zaqueu. Zaqueu, você é aquele que ele falou com você? Tanta gente tentou segurar, entreter, reter, distrair Zaqueu. Quantas coisas na nossa vida nos distraem. Por que é tão difícil entrar? Porque eu vou descobrir que tem tanta coisa que me impede. O tanto de coisa que eu vou descobrir que habita em mim. É tão interessante isso que a gente lembra quando José foi procurar um lugar para Jesus nascer. Bateu na porta da hospedaria e não tinha lugar na hospedaria, não é assim? A nossa alma, gente, é igual um albergue. Habita tanta coisa. É tanta gente que frequenta a nossa alma e não tem lugar para Deus. Falei mentira? Não. Não há lugar para Ele. A gente descobre que tem tanto ídolo, tem tanta gente que habita, que ele também habita num canto abandonado. De vez em quando eu lembro que Deus existe. E isso é espetacular porque ele faz uma queixa lindíssima que eu fiz questão de anotar. Para dessas almas abençoadas que ele resolve conversar. E isso é de chorar. Porque ele faz uma queixa. Ele faz assim. Quis ser teu hóspede, mas não me abriste a porta, não quisestes me receber. Tive fome e não me deste de comer. Estava em ti, por não te recolheres, não me recolheste. Tinha fome de me dar a ti. Tinha este desejo que não variou desde a noite de quinta-feira santa, de comer a Páscoa perpetuamente contigo, e tu não correspondestes ao meu desejo. Tu não te importastes com a minha fome, não me convidastes à tua mesa. Fome de quê que Jesus tem? De quê? Do seu amor. E fome do seu amor. Tinha sede deste amor que te via desperdiçar pelas criaturas, por tantas criaturas desprezíveis, por vezes até indignas, em todo caso 1000 vezes menos belas que eu. O Criador que sou eu, o amor, e tu zombaste dessa sede, ou nem dela te lembraste. É aquilo que ele fala para a samaritana. Ele chega e quando ele fala para a samaritana, dá-me de beber. A gente acha que ele está pedindo água, mas é água que ele falou? Está escrito água? Não, está escrito dá-me de beber. Dá-me da sua vida, dá-me sofrimento, da sua história, dos seus sonhos, dá-me de beber, é isso que me interessa. Isso é belíssimo. Como é que Deus, naquele momento, se torna mendigo nosso? Porque a única pessoa na Bíblia que assenta e pede é o mendigo. Senão está sentado ensinando, que eram os grandes mestres da lei. Mas somente os cegos, os mendigos, é que ficam nas beiradas pedindo. E Jesus se faz mendigo seu, meu. Ele veio por ti. Eu tinha sede de te ver destruir alguns dos seus gostos, seus caprichos, de todos esses nadinhas inúteis que se amontoavam em tua alma. Nadinhas inúteis. E nela espalhava a mais lastimosa desordem, para poder eu, o essencial, reinar nela como Senhor absoluto. Percebe a distância que nós estamos disso? De entender o que é esse reino em nós? E tu nada percebestes, nada compreendeste, ou se percebeste, nada quiseste comigo. Admito que te seja penoso abandonar o nada pelo tudo. Já observaram como é que o inútil nos chama atenção? É impressionante. O tanto de coisa que nos dispersa no inútil. Mas afinal, não te fiz eu um ser racional? Não te naturalizei divino?
Então, quanto é difícil para nós entender que dentro de nós habita Deus, que tem uma vida divina em nós, que nós temos uma alma, que se eu não cuidar dela, ela pode ser salva, ela pode morrer, ela pode sofrer uma condenação eterna. E mesmo assim, a gente não desperta. A gente não acorda. A gente vai levando a vida, parece que está dormindo. Há uma alma em mim que eu não cuido. Eu não leio, eu não me alimento da palavra, eu não me alimento da Eucaristia, eu não faço os meus sacramentos, eu não cuido da alma. Eu cuido do corpo. Faço ginástica, tô mandando ninguém parar de fazer isso. Faço ginástica, eu faço botox, eu vou no salão, pinto cabelo, corto cabelo, eu faço isso. E isso tá em dia. Mas a alma tá desidratada, desnutrida, asmática, qualquer coisa. Anêmica, ó. O teu povo tá desmaiando fácil? É porque a alma tá fraca. Vocês acham que eu tô brincando? Tá não. Que povo desanimado com a vida. Ah, que desânimo. Ah, que luta. Hã? Ó céus, ó luta. É que tá faltando o quê? Como que não tem consciência que existe a alma? Quem carrega o nosso corpo? É a alma. Por isso que existe doença do corpo, existe doença da alma. Mas a gente nem sabe isso, nem percebe. Por quê? Porque eu não cuido dela. Hoje vocês vão sair aqui cuidando, que depois de eu falar tanto na cabeça de vocês, vai acordar. Então, quando Jesus faz essa queixa, que a gente deixa ele num canto, e ele é a razão da nossa vida, ele é o grande tesouro que eu vou encontrar na vida, ele é o grande amor, aquele que me ama sem igual, ele é a pedra preciosa que o dia que eu encontro nada mais tem o valor que tem ele. Entender tudo isso, entender que muitas vezes na vida, que a gente fala demais ao contrário dos santos, todos os santos falavam um pouco. Por quê? Porque falavam com Deus que habitava neles. Nós falamos demais, né? Para fora, mas não voltamos. Entra na sua casa. Santo Agostinho falava isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. E assim, qualquer hora ele pode bater na sua porta, qualquer hora ele pode te chamar para uma conversa. Ele te vê triste, abatida, não consegue conversar, porque nós não voltamos para dentro, nós estamos para fora contando um para os outros. Em vez de contar para o único que inclusive resolve, né? O resto dá um monte de palpite, resolve nada. Então, voltar, né? É verdade, cada um tem uma opinião, né? Voltar, entender que aí eu vou começar a caminhar, eu vou começar a me ver, eu vou começar a ver a minha alma, vou começar a ver quanta coisa me impede de voar. São João da Cruz fala que não importa se o que prende a perninha de um passarinho é um fio fino ou um fio grosso. De toda forma, ele impede ele de voar. O que hoje te impede de alçar voo diante de Deus? O que te impede? Quais são os seus apegos que você não abre mão? Que a gente é mais ou menos assim. Você pega o menino, tá lá com aquele quarto lotado de brinquedos, parece uma loja, e fala, bem, vamos dar um brinquedinho pro menininho que não tem nenhum brinquedo. Aí quando você sugere um e fala, mãe, esse é o que eu mais amo na vida. Nunca brinco, nem sabia que tinha um brinquedo. Tô falando mentira? É igual a mãe que ensina pro menino assim, vamos rezar. Reza e fala com o Senhor, Senhor, eu te dou tudo que eu tenho. Aí a criança para e fala assim, menos o meu coelhinho. Então, o que nós estamos apegados? O que nos falta abrir mão? Tem coisas que a gente é preso. E a gente precisa aprender a não ter apego. Não é não amar as pessoas, não. Não é isso, não. É não fazer com que aquilo seja a razão da sua vida. Qual que é a razão da nossa vida? Tem que ser Jesus. Tá vendo como é que a nossa caminhada espiritual demora a começar? Porque às vezes eu ponho minha felicidade nas coisas ou na pessoa. Fala, gente, se aquele moço não vou ser feliz nunca. Ou ilusão. Ilusão. Sem aquele carro, você olha pro carro e fala, engraçado, eu achava que ele era melhor. Compra aquele sapato na loja e fala, como que eu vivi sem esse sapato até hoje? O sapato foi engraçado, na loja ele é mais bonito. Tinha mais luz em cima dele. É tanta culpa nos iludir, até a gente sair da vida da ilusão para entrar na vida real, é um chão. Então eu descubro que Deus habita em mim. Que eu tenho uma vida divina para cultivar. Que tem um Deus que eu posso conversar. Tem um Deus que me ama, que habita aqui. E aí eu tenho que prestar atenção que Ele caminha comigo. E que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, Ele
acompanha. Não é como um juiz, não é isso. É como alguém que me ama. Que não tem um pensamento seu que ele não conhece. Não tem um sentimento que entrou nesse corpo que ele não conhece. Mas que ele está ali para te amparar, para te acolher. Ele sim é aquele que você pode conversar. Ele sim é aquele que eu posso me voltar. Vai ler o castelo lá de Teresa de Ávila. Ela fez esse caminho que eu estou tentando ensinar. Claro que o caminho é mais dividido. Só estou falando 3 etapas aqui. É só para a gente tomar consciência desse tesouro e dessa pérola. É entrar em nós, né? É entender. Aí um desses santos, né, entrou no mosteiro, falaram com ele, e aí qual que é a sua experiência de entrar no mosteiro? Ele falou, interessante, eu entrei aqui 2 pessoas. Agora uma só, o outro eu joguei pela janela. O que ele quer dizer com isso? Ele tomou consciência da vida divina que habitava nele. Tomou consciência desse caminho, porque quanta coisa eu tenho que matar em mim. Se você quiser seguir a Jesus, pega a sua cruz e me siga. Quantas coisas eu tenho que deixar morrer no meu amor próprio? Quantas coisas eu tenho que colocar sob a luz de Deus? Quantas coisas de nadinha eu tenho que abrir mão para que somente Deus possa reinar? Isso é um chão. Porque o reino de Deus, ele te pede a vida inteira. Isso é um caminho de conversão. Nós não vamos sair daqui fazendo isso hoje, não. Hoje você só vai ter consciência que Deus habita. Depois você vai querer desejá-lo. Até a gente entender tudo isso e viver. Porque não adianta entender, eu tenho que viver. Eu tenho que começar a meditar. Eu tenho que começar a tomar consciência dessa presença em mim. Esse dom. Eu tenho que ajudar os outros a perceber que também ele é o sacrário que Deus habita. Então eu tenho que conversar com o outro com cuidado. Eu tenho que estar diante do outro com respeito, porque ele é um sacrário. Se ele ainda não é, ele vai se tornar. É muito lindo tudo isso. Mas isso aqui é um caminho. Até que chega um momento que vai ficar só Deus. Quando é que vai ser isso? É quando eu caminhar de tal forma em união com Ele, que a única coisa que eu vou desejar na minha vida é o quê? Fazer a vontade dEle. A minha vontade e a dele já é igual. O que Jesus falava do Pai? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. A única coisa que você almeja é Ele. Nós somos o paraíso de Deus. Mas Deus ainda não é o nosso paraíso. Nossa Senhora era o paraíso dele. E Ele era o paraíso dela. Já imaginou quando o dia que a gente aprender a se deliciar com a presença de Deus em nós? Que chão, hein, gente? Que chão. Que chão. O quanto que tudo nos põe para fora, o tanto que tudo nos distrai. O tanto que a gente consegue ficar aborrecido, chateado com o tanto de nada que vai passar e perde aquilo que é essencial. O quanto que as coisas do nosso lado nos trazem, tem o poder de nos destruir. E quanto que aquele que te põe de pé está negligenciado. Um dia que eu descobri esse tesouro. É claro que nós não vamos ser igual esse homem da pérola que vende tudo que tem. Nós somos pai e mãe de família, tem casa, tem menino para cuidar. Para cada um Deus tem um chamado. Vai ter esses franciscanos para isso. Mas nós podemos viver isso? Podemos. Nós vamos aprender que a grande arma da nossa vida, que vai nos abrir portas, chama caridade. De que a gente começar a entender que a gente divide com o irmão, que a gente ajuda o irmão. Isso vai nos abrir portas demais. Entender que Deus habita nele. E que muitas vezes Deus está preso ali que eu preciso ajudar. Então, esse presente de Deus, entender isso, que o reino é o próprio Deus, é Jesus em nós, que Ele está em nós, que Ele é a minha pérola preciosa, Ele é o maior tesouro que eu posso ter na vida. Que o dia que eu descobrir isso, que Ele é a minha maior riqueza, eu vou deslocar a minha riqueza dos bens materiais para a riqueza que é ter Deus em mim. Compreendem? Aí sim eu descobri o meu tesouro. Aí sim eu descobri essa pérola sem preço na minha vida. Mas esse é um caminho que ela tem que ter um começo. E o começo é você começar a se perguntar: como é que está a minha vida divina? Como é que está a vida que habita em mim? Qual é a consciência que eu tenho disto? Como é que eu quero caminhar? Como é que eu sei de Deus em mim? Como é que eu estou fazendo com a presença dEle? Será que eu estou atento ao chamado? Será que eu quero cultivar isso? Será que de verdade eu quero estar na presença de Deus? A nossa alma é a coisa mais séria que nós temos que investir. Porque ela é eterna. O corpo vai ser devolvido, Deus Pai já disse que vai ser devolvido. Mas a hora que eu chegar diante dele, eu só tenho a alma.
E nós temos que tomar cuidado com ela. Temos que cuidar dela. Hoje todo mundo vai olhar para a alma, tenho certeza. Falar como é que eu estou caminhando. Porque é preciso que a gente descubra isso para que eu possa despertar o meu irmão que está aquela tábua navegando lá em cima do mar, sem saber que ele pode mergulhar nele mesmo. A palavra de Deus é rica demais. E a gente não imagina que isso está querendo dizer de nós. Que isso sou eu. Está falando de mim. Está falando desse tesouro que eu tenho dentro de mim e que eu não estou sabendo. Dessa pérola preciosa que está dentro de mim e que eu desconheço. Que é o Espírito Santo a me guiar. Que é ter a presença de um Deus vivo. Aquele que guarda os meus mandamentos. Nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Estou falando alguma mentira? Está tudo na palavra de Deus. Como que a gente demora a despertar para isso, né? Mas o importante é já ter despertado. Entender que eu não sou só carne. Eu não sou só matéria. De verdade, Deus habita em mim. Isso é de uma grandeza, isso é de uma beleza, que a gente ainda não tem a dimensão do que significa isso. Mas para isso a gente está pensando, está meditando, e vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que teve o privilégio de compreender isso de uma outra forma. E que ela nos ajude, ela olhe para nós hoje e peça a Jesus para cada um de nós. Quais são as graças espirituais que a gente mais precisa para começar de verdade a viver a vida cristã de verdade? Essa vida divina nos incomodar. A estar atento, a não ter a vida despedaçada, a não ter a vida em 2 momentos, mas ter a vida com Deus de forma contínua. Várias vezes por dia lembrar dele, pensar nele, conversar com ele. E não deixá-lo abandonado dentro de nós. Vocês vão até sair daqui pensando nisso. Será que eu deixei ele abandonado ou esquecido? De vez em quando falar, oi, você tá aí? Com quem você está conversando, minha filha? Ficou doida? Não. Alguém que habita em mim. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não, porque é muito grande pensar nisso. Mas é real. Deus faz de nós o seu sacrário. Isso é belíssimo. Que Nossa Senhora hoje, ela peça a Jesus a graça para nós. Ela que foi sacrário vivo, que carregou Jesus 9 meses. Que ela nos ajude a ir tomando consciência dessa semente que hoje eu estou colocando no seu coração. Estou colocando uma semente. É o reino de Deus, é assim mesmo, vai crescendo. Que a gente dorme e o reino cresce, não é? Jesus vai trabalhando à medida que eu permito. Fala, entra, Senhor. Vem cear comigo, me ensina, me ajuda. Peça ao Espírito Santo para te conduzir. Fala, Jesus, eu quero ser igual um menino, me dá a graça da infância espiritual. Me dá a mão, me conduz. Eu que sou ignorante do ponto de vista espiritual. Eu quero, de verdade, viver esse dom belíssimo que o Senhor me deu, de colocar em dia a minha vida de batizado. Que a partir do momento que eu fui batizado, eu recebi esse dom da presença de um Deus vivo em nós. E que a nossa vida possa revelar para todos aqueles que não sabem que em cada um de nós, de verdade, Deus habita. Esse brilho de Deus em nós possa não conseguir ser segurado, mas que Ele possa iluminar todos os lugares por onde a gente passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé? Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe! Na missa não pode, minha filha. Não foi na mesma que eu fui, não. Alguma coisa errada. Como que alguém pode ser pior do que chegou? Não pode. Essa é a hora que ele mais sofre. Todos os dias. Pela nossa indiferença. Que é como se a gente entrasse e saísse, não. Recebêssemos o Senhor. Não acreditássemos. É claro que é um mistério. Não precisa querer explicar, porque a gente não vai conseguir explicar. Mas a gente acolhe na nossa miséria e fala, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, recomeçar, transformar a nossa história,
viver uma outra história, escrever um outro capítulo. Fala, até aqui eu caminhei desse jeito. Agora, eu tomo a rédea da minha vida, pego a minha história e falo, sou uma filha amada, não vou viver nisso que eu estava vivendo. A partir de agora, a minha história tem um outro. Estava escurecendo, eles estavam desorientados, confusos, desnorteados. Mais ou menos como a gente. Quando a gente vive situações de perda, de fracasso, situações de desilusão, situações que a gente não está esperando acontecer, e a gente fica paralisado. Vocês imaginem, esses homens tinham convivido com Jesus durante 3 anos. Jesus tinha passado naquele mesmo lugar, tinha convidado, e tinham ficado encantados, seduzidos. Viveram uma onda de amor, vocês imaginam tudo que esses homens viram. Viram o cego enxergar, viram o surdo ouvir, viram a ressurreição de Lázaro, passaram perto de um cortejo, de um defunto, e Jesus bate lá na viúva de Naim, né, na história, lá bate lá no caixão e fala, levanta, vai lá ver sua mãe. Pode imaginar o que esse povo viu. Vira transfiguração. Eles viviam pescando, mas nunca tinham andado em cima do mar. Andaram no mar. Andaram sobre o mar. Viram multiplicação de peixes, viram tudo. E de repente Jesus morreu. Pode imaginar o que foi isso para eles? Que desolação. Eles não sabiam o que fazer, como nós muitas vezes não sabemos o que fazer diante de uma situação que nos pega de surpresa. Então eles ficaram parados, todos eles lá diante do mar, ainda estava escurecendo, era exatamente a tristeza que estava no coração deles, a escuridão que estava dentro do coração deles. Como fica no nosso, já não enxerga mais nada. Então Pedro falou, vamos pescar. Aí falou, então nós vamos todo mundo pescar. Quer dizer, vamos voltar ao que era? Vamos esquecer que lá foi uma ilusão. Vamos esquecer. Não vai ter jeito de mais nada. Vamos embora. Vamos pescar. Pescaram a noite inteirinha. Conseguiram alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. E mais desiludidos, né? Porque buscaram as coisas pelas forças deles e não conseguiram nada. Aí quando está amanhecendo, tem um homem parado lá na margem do mar, da praia. Tem um homem paradinho lá. Aí o sol já está nascendo, né? Porque é Jesus, né? Quando Jesus chega na nossa vida, a escuridão acaba. Aí chega a luz. Aí Jesus chega e fala, grita de lá, moço, tem alguma coisa para comer? Tem um peixe. Eles falaram, não pescamos nada. A noite inteira, não conseguimos nada. É da mesma forma como Jesus chega na nossa vida, às vezes diante de uma situação tão difícil. Ele chega através do rosto de um amigo e fala, tem uma coisinha para comer? Quem sabe um cafezinho para a gente tomar? É assim. Ele chega não para condenar, não para nos criticar os fracassos, as perdas, mas para estar do nosso lado e falar, estou aqui. E se Ele está aqui, a chama de amor no nosso coração volta. A certeza da presença de um Deus vivo volta, então é possível. Aí a fé reacende e é possível arriscar. Joga a rede, só mais uma vez. Mas não pescamos nada, mas só mais uma vez. E aí transborda. É isso, né? A fé é que nos dá a força necessária para que a gente possa continuar o caminho. É a fé que fala, arrisca mais uma vez. É a fé que fala com você assim, olha de frente pela sua dor. Assume o seu problema. Olha para ele. Veja que é possível ser transformado. Veja que quando na nossa vida não tem mais razão, não tem mais saída, quando a situação é impraticável, fala, não vamos conseguir, Deus fala, agora é minha vez. Agora é comigo. E eu posso. Prestem atenção no outro trecho, quando Madalena corre no sepulcro, Jesus estava enterrado. Corre de manhã, de madrugadinha, para poder arrumar o corpo dele. E ela chega lá. E o túmulo está
vazio. Isso é espetacular. O túmulo está vazio. Se ele tivesse cheio, era um túmulo habitado por um morto. Estava vazio e os panos dobrados, quer dizer, a história não acabou, tem muito por vir. É assim na nossa vida, na hora que você tem um fracasso, na hora que você tem uma decepção e fala, oi, não acabou não. Tem muito por vir. Tem muito ainda por acontecer. Tem muita coisa ainda que vai ser transformado. Jesus pegou a morte e fez assim com ela, quebrou ela, tirou o poder dela e disse, você não tem a última palavra, você tem a penúltima palavra. Deus destruiu a morte. Destruiu. Então, para todo fim tem um recomeço. Guardem isso. Para todo fim tem um recomeço. Então, nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Porque do meio da perda, do meio da morte, do meio de toda situação difícil, da desilusão, da derrota, Jesus sussurra-se no seu ouvido. Ele sussurra, né? Porque ele é muito doce, né? Ele fala assim, mas você pode recomeçar. No meio da sua perda, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, tem uma bênção reservada para você. É possível recomeçar. Nós podemos fazer isso, não sozinhos, mas nós podemos recomeçar. Então isso é belíssimo. Mas para a gente poder fazer o caminho do recomeço, nós precisamos de palavras essenciais. E nós precisamos de 5 palavras para poder recomeçar. Precisamos de confiança, precisamos de esperança, precisamos de reconciliação, transformação e inquietação. Como todas essas palavras que eu vou falar com vocês, elas são citações bíblicas. Se eu falasse todas elas hoje, acho que vocês iam ficar muito cansados e vocês não iriam guardar tudo. Então eu optei por fazer a introdução e discutir com vocês hoje 2 palavras. A semana que vem eu discuto 3 outras palavras para que vocês possam assimilar melhor, né? Tudo isso. Então a primeira palavra que nós vamos falar é da confiança. E a confiança é um caminho. É um caminho. E Jesus, quando a gente fala eu confio em alguém, a confiança do ponto de vista bíblico, ela é sinônimo de fé. Então a minha confiança é em uma pessoa. Eu não tenho confiança numa ideia. E Jesus, se vocês olharem vários trechos da Bíblia, ele está sempre nos estimulando a acreditar. Não tenhais medo, coragem. Ele está sempre nos estimulando a confiar. Mas eu escolhi um trecho bíblico para que a gente pudesse ter como modelo trabalhar esse texto da confiança. E esse texto da confiança está também em João, só que no capítulo 1, no versículo 47, que é quando Filipe vai encontrar Natanael. Lembram disso? Filipe já tinha conhecido Jesus, já tinha se convertido, já foi uma conversão mais fácil. Aí ele vê Natanael lá debaixo de uma figueira, ele vai lá atrás de Natanael, cutuca Natanael e fala: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi enquanto estava sob a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse eu te vi sob a figueira? Verá coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Então, esse trecho aqui, a confiança, ela vai sendo uma construção. Quando
Quando Filipe chama Natanael, a primeira atitude de Natanael é de sarcasmo e de incredulidade. Ele fala, mas de Nazaré tem alguma coisa que presta? De preconceito. E todas as vezes que a gente estabelecer preconceito na nossa vida, nós não vamos conseguir caminhar. Porque o preconceito, ele vai nos deixar paralisados. A gente não consegue desbloquear para ver além de. Então, mas Natanael, apesar do preconceito, ele foi. Ele foi, né? Ele falou, então, vinde ver e veja. Quando ele pergunta, de Nazaré pode sair algo de bom? Todos nós temos dentro de nós uma Nazaré. Um lugar que a gente desconfia. Porque Jesus sempre nos surpreende. A gente nunca imagina que Deus vai nos falar através daquilo que a gente não quer ver em nós. Tem coisas em nós que a gente quer esconder, não quer que ninguém conheça. E é de lá que Jesus quer nos chamar. Então, será que pode sair algo de bom do meu pecado? Será que pode sair algo de bom da minha fragilidade, da minha miséria? Será que pode sair algo de bom dessa situação cotidiana que eu não dou conta de viver? Será que pode sair algo de bom quando eu faço um propósito e eu não consigo cumprir? Será que Deus pode querer falar comigo através de Nazaré? Nazaré que habita em mim? Do que Ele quer, nesse momento, me chamar dentro da minha desilusão, dentro do meu fracasso, dentro da minha tristeza, dentro da minha perda? Dentro desse lugar que habita em mim, pode algo ser transformado? Será que de lá Deus pode me chamar? É claro que pode. Porque a raiz está um tiquinho na frente. Quando Jesus fala, o Filipe quebrou o preconceito, o Filipe foi lá ver, ele aceitou o desafio. Mas quando ele viu Jesus e que Jesus falou com ele, você é um israelita em quem não tem fraude, ele falou, de onde você me conhece? Essa é a raiz da nossa espiritualidade. Isso que eu quero que vocês tenham gravado no coração de vocês. De onde você me conhece? Imagina, ele chega num lugar aonde ele não sabe quem é Jesus. Ele estava quieto estudando a palavra de Deus. Vem Filipe, incomoda ele e fala, vamos lá. Porque, na verdade, nós só conhecemos Jesus porque alguém nos contou sobre ele, ok? A nossa conversão não é algo inédito no mundo. Nós fazemos parte de um rio, de um grupo, de uma tradição. Alguém nos apresentou Jesus. E nós apresentamos Jesus para alguém. Nós fazemos parte de um grupo que crê. Então, a nossa conversão não é nada inédito. Não é? Alguém te apresentou, alguém também te incomodou para poder falar dele. Mas ele aceitou? Vocês imaginam, ele chegou diante de alguém que seria desconhecido e Jesus fala com ele, eu te conheço. Pois é, essa é a raiz da nossa espiritualidade. Essa tem que ser o centro. Nós temos que ter a consciência que cada um de nós é conhecido por Deus. Deus te conhece antes da criação do mundo. Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Ele. Só Ele sabe quantos fios de cabelo. Não adianta falar, mas eu tenho luzes. Ele também sabe quantos são louros, quantos são pretos. Ele sabe tudo. Só Ele sabe. Ele te fez antes da criação do mundo. Vocês têm que ter isso na cabeça. Deus me criou por amor. Então Ele me conhece, Ele me ama, Ele sabe quem eu sou. Então isso é uma coisa escandalosa, você chegar num lugar. Imagina Filipe diante dele, né, com Natanael. Quando Natanael se descobre conhecido, amado, querido. Deus quer que você entenda que a sua vida é bem-aventurada. É querida, é amada. Mas eu estou no fracasso, eu estou no pior. Ele continua te amando da mesma forma. Eu errei, eu pequei. Ele continua te amando da mesma forma. Deus nunca ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso ninguém pode quebrar de você. Isso ninguém pode te destruir. E isso é o que te dá segurança para caminhar. É o que Paulo fala na carta aos Romanos. A gente é exprimido demais para todo lado, mas a gente consegue sobreviver. Não consegue ser destruído por causa desse amor que é incondicional.
Esse amor que vai te pôr de pé, essa confiança que vai te pôr de pé, porque você é conhecido, querido e amado. Isso é uma coisa que vocês têm que carregar dentro de vocês. Que é essa confiança que te dá segurança para caminhar. Porque nessa hora que ele fala isso, é que Filipe fala. Filipe fica quebrado nessa hora que Jesus fala, eu te vi. Deus nos vê, gente, é o presente dos presentes. É a graça das graças. Saber que a gente é olhado. Porque a vida espiritual, a nossa vida, ela não é um sonho, assim, de facilidades, não é? A nossa vida espiritual é uma luta. Todos nós que nos declaramos a favor de Deus e caminhamos nisso, não há uma tentação, não há nada que você vá passar ileso na vida. Não vai. Porque a nossa vida é o dia inteiro uma luta entre o bem e o mal. A gente sai do altar para a arena todos os dias. Todo mundo que tem a oportunidade de missa cedinho é isso. Você vai, comunga e vai para a arena, porque a luta é grande. E é o dia inteiro, é a luta entre o bem e o mal, o dia inteiro querem nos tirar de Deus. Então é uma luta que é cansativa, não é brincadeira. Mas é isso. Mas é nessa confiança que a minha vida tem um propósito. A minha vida não é do nada. A minha vida tem um sonho. Eu fui sonhado, desejado, querido. Então, independente do que eu estou passando nesse momento, eu vou continuar. Porque tem um propósito, a minha vida não acabou. Mas eu perdi aquele que eu amo. Mas se tivesse ter ido junto, acabou a missão dele, não acabou a sua. Mas eu sofri uma traição do meu marido. É possível voltar? Sim. Eu sofri uma traição da minha mulher. É possível voltar? Sim ou não? Sim, claro que é. Porque existe uma coisa que chama perdão. E Jesus disse, quantas vezes que é para perdoar? Isso. Ok? É um caminho. É um caminho. É possível recomeçar? É possível. Vai esconder isso? Não. Como é que é a arte milenar dos chineses? Eles pegam o vaso que quebrou e cola com dourado, com ouro, para saber que dali saiu uma obra de arte. Mas nós temos que querer. É um caminho de transformação de uma família. É possível? Claro que é possível. Mas não sem um trabalho de reconstrução. Por isso que a primeira palavra é confiança. Confiança. Eu tenho que confiar. O nome da nossa confiança é? Quem? O nome da nossa confiança é Jesus. Ele é a nossa confiança. Em quem que você confia? Nele. Nele que me ama, que me criou, que a minha vida tem um propósito e que caminha do meu lado. Sábado nós lemos na missa, sábado o salmo responsorial era o Benedictus. Lembra do que eu estou falando? Estou falando quando Zacarias, João nasce, a língua dele se solta e ele canta o Benedictus. E ele fala que quando a gente estiver liberto do mal, a gente consiga caminhar na presença de Deus vivo. Isso é uma coisa de louco. Em santidade e justiça, todos os momentos da nossa vida. É essa a consciência de que eu caminho na presença de alguém que não falha. De alguém que me ama acima de qualquer coisa. Então eu posso confiar. Eu não preciso ter medo do escuro. Eu não preciso ter medo. Porque quem está do meu lado é a própria luz. Eu não preciso ter medo de nada. Ele é a razão da minha vida. Ele cuida de mim. Não é? Belíssimo. Esses dias eu estava revendo o filme de Paulo, quando Paulo fala com Lucas. Lucas! Então é assim, Lucas. Não acaba, Lucas. Não acaba. Eu tenho certeza que eu irei te reencontrar. Vou morrer, então vou cortar a cabeça dele. Eu tenho certeza que eu vou te reencontrar. Porque, Lucas, morrer é lucro. Viver é Cristo. Nós chegar a essa frase, deu um chão, né? Deu um chão. Mas isso é espetacular que esses homens chegaram. Essa é a conclusão. Bem, aí quando Natanael escutou isso, Natanael foi quebrado, né? A confiança foi restaurada. E Jesus não é brinquedo, né? Porque quando falou ali que ele estava... A figueira ela tem uma simbologia na Bíblia que é referente à palavra de Deus. Então, estar sob a figueira é, na verdade, você estar meditando as palavras de Deus para você se alimentar, né? Você experimenta a doçura de Deus.
a doçura, né? Que a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta. Aquilo que Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, vocês são corpo e a alma é incorpórea, ela só se alimenta da palavra. Então nós temos que nos alimentar da palavra. E aí quando Jesus viu que Natanael, que a coisa foi refeita, ele relembra Jesus faz um desafio para Natanael, né? Fala com ele: você está acreditando só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? Coisas muito maiores do que isso você verá. E aí ele relembra a questão da escada de Jacó, né? Fala: você verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Guarda uma coisa: seja a situação mais sombria que você estiver vivendo, o momento mais difícil da sua vida, o céu está atento à sua vida. Nada escapa aos olhos de Deus. Deus cuida de você. Todo o céu se mobiliza por você. Deus nunca vai desamparar aquele que confia nele. Nunca. Guardem isso. Se Deus cuida do verme da casca da árvore, ele jamais deixará de cuidar de um filho dele. Jamais. Quem falou isso foi ele, não fui eu não. Está lá no livro da Catarina de Siena. Catarina, eu cuido do verme da casca da árvore. Como eu posso esquecer de um filho meu? Não posso. É nessa confiança, desse sustento que eu digo, é o sustento da presença de um amor, de alguém que conduz, que a gente permanece. E aí Jesus fala uma coisa linda. Quando Jesus fala isso para Natanael, só isso que você ficou encantado, Natanael? Você vai ver muito mais. O que Jesus quer dizer para Natanael? Quer dizer que quando a gente tem Jesus, quando a gente tem Ele, o melhor ainda está por vir. Pode ter certeza. Você acha que já chegou no fim? Tem muita coisa melhor que te aguarda. Essa confiança que a gente tem que ter. Essa certeza, né? Não, eu estou com Jesus, então melhor estar por vir. Acreditem nisso. Essa é a palavra que tem que te manter de pé. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é sobre a esperança. A esperança é o que nos põe de pé, né, gente? A esperança é o nosso sustento, né? É o respiro da alma. A gente sem esperança, a gente não caminha, a gente não dá conta, né? Então, o trecho da Bíblia que eu trouxe para vocês para a gente discutir a esperança é Mateus 25, que é sobre a parábola das 10 virgens. Lembra? As 10 virgens que estavam com as lâmpadas acesas esperando o noivo. Umas mantiveram acesas e as outras não compraram o óleo e a lâmpada apagou. Então, na verdade, aqui revela para nós a demora do noivo. O noivo está demorando. Jesus morreu, ressuscitou, falou: vai voltar daqui a pouco. Nós estamos esperando, tem 2000 anos, né? Daqui a pouco ele volta, nós estamos aí na espera. Mas nós sabemos que ele vai? Eu tenho certeza. Vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Vai voltar. Gostaria de estar aqui quando ele voltasse, não sei, né? Mas gostaria de estar. Bem, então essa parábola ela é muito rica, porque a gente precisa fazer uma pergunta para nós. Quem apagou a sua luz? Quem apagou? Quem quebrou sua esperança? Quem tirou de você a coragem de continuar? Quem apagou a luz? Aonde a desilusão te colocou no chão? Aonde você passou a viver o sono do espírito? Você adormeceu igual as noivas, esqueceu do óleo, esqueceu do azeite, dormiu, ficou letárgico, esqueceu de quem você crê, se apagou e passou a viver uma vida água de chuchu rala na superfície. Perdeu a paixão, perdeu o desejo, perdeu a vontade de viver a vida com coragem, com força, com paixão para viver para Ele, por Ele, com Ele e nele. Desistiu, passou a viver o cansaço da esperança, como diz nosso Papa Francisco. E se eu encontrar os cristãos, está tudo morno. Um bando de morto vivendo o cansaço da esperança.
Perdemos o vigor, perdemos a alegria, perdemos o prazer de acordar pela manhã e de viver para Deus e somente para Ele. Vivemos por causa do cansaço da esperança se arrastando. A esperança não pode arrastar. A esperança é aquela que te põe de pé e fala, vamos? Mas tá difícil, não. A esperança é aquela que fala, hoje eu falava com uma moça que falou, chegou, perdi o emprego. Falei, menina, fechou uma porta, Deus abre várias. A esperança é aquela que me dá a certeza que se eu puser o pé, Deus põe o chão. A esperança de que Ele não vai faltar. A esperança que no último minuto Ele chega. Que Ele não vai me decepcionar. É a certeza absoluta que eu não vou cair no vazio. A certeza que eu sou amparada, que eu sou amada, que eu sou cuidada, que eu não caminho em vão, que eu caminho numa presença, numa companhia e caminho com Ele e para Ele. Então, quem foi capaz de apagar a sua chama? Essas tochas apagadas são aqueles cristãos que no primeiro momento se entusiasmaram e depois não cultivaram. Não cultivaram o azeite que o Espírito Santo te deu. E eu não posso dar para você o azeite que Ele deu para você. Somos nós que temos que cuidar da nossa fé. Somos nós que temos que alimentar a nossa esperança. Somos nós que temos que ter coragem de caminhar sem desanimar. Mas Ele está demorando, não importa, Ele vai chegar. Ou eu chego lá primeiro, ou Ele chega aqui, mas Ele vai chegar. Não tenha dúvida que esse reencontro está marcado e ele vai acontecer. Então a gente caminha sabendo que a vida tem um propósito. A vida não está solta. Ah, mas eu perdi, eu quebrei. Uai, você quebrou, foi dinheiro, minha filha, não quebrou o seu. A gente começa de novo. Não foi você que foi quebrado, foi o dinheirinho fica por aqui mesmo. A gente começa de novo. Você pode recomeçar. Quantas histórias, o melhor está por vir. Por quê? Porque eu confio. E se eu estou com Ele, Ele sempre tem uma coisa melhor guardada. E Ele vai me dar. Por quê? Porque Ele me ama. É isso que tem que estar guardado no coração de vocês. Essa esperança que amanhã vai ser melhor. Que nada pode impedir. A noite mais escura não pode impedir o sol de se levantar. Ninguém pode impedir a mão de Deus para vir me ajudar. Nada pode impedir. Mas o cristão tem que ter coragem de afirmar isso e viver isso. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de arriscar mais uma vez. Joga mais uma vez a rede. Mais uma vez acredite. Mais uma vez. Faça. Mais uma vez não desista. Por quê? Por causa dele. Porque a fé me diz que eis que estou convosco todos os dias. A fé me diz se não tenhais medo. Então é esperança. Ninguém tem o direito de apagar a sua fé. Ninguém tem o direito de destruir essa chama. Ninguém tem direito de colocar você no chão. Levanta. Não é uma traição que te põe no chão. Levanta. Não é um fracasso profissional que te põe no chão. De pé. A gente recomeça. Não é porque eu fui traída, não é porque eu fui trocado de emprego, não é porque eu fui despedido hoje que eu vou ficar sentado olhando a vida passar. Porque nós temos duas opções. Ou sentamos e viramos derrotista, passa a mão no passado, fala, ia ser assim. Mentira. Nem ia acontecer nada que você pensou. Às vezes Deus fez muito melhor, tirando essas coisas de você. O dia que a gente entender esse amor, cada coisa que a gente perder, a gente vai falar com Ele, obrigado, viu, querido? Porque de algumas eu estou me livrando. Só Madre Teresa para falar com Ele, né? Eu agradeço, eu dou graças por tudo que Ele me tira. Se Ele não der tudo que eu quero, a gente fica de mal. Mas ela dava graças por tudo que Ele tirava. Como nós estamos longe de confiar. Como estamos longe de colocar nossa esperança nesse Deus que nunca dorme, que não falta, que vai nos dar muito além do que a gente pensou. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Por quê? Porque Ele me ama. Então Ele está reservando algo muito melhor, mas Ele espera que eu tenha coragem. Olha para frente, a fé te faz enfrentar o problema. Olha nos olhos do problema e fala, você não me destrói. Você não tem poder para isso. Eu sou um vaso de barro. O vaso pode quebrar, mas não sou destruída, porque Deus não permite. Compreendem? Ninguém pode nos destruir. Pode matar o corpo, mas não matar a alma. Eu tenho que ter medo de quem mata a alma. Mas matar o corpo, ninguém mata.
Compreende? Nós temos que manter a nossa chama acesa. É isso aqui que está escrito, o dia que vocês quiserem ler sobre isso, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, que fala, nós somos atribulados o dia inteiro, mas a gente não é esmagado. A gente é colocado em extrema dificuldade, mas a gente não é vencido por causa dele. É essa fé que tem que abalar o inferno que nós temos que ter. Nós temos que ser cristão baseado numa verdade, que Jesus é real, ele não é uma ideia. Ele é vivo, nós temos o privilégio. Vocês receberam Jesus vivo hoje. Está com problema aonde? Qual é a dificuldade da sua vida que ele não pode resolver? Nós somos mole demais porque cremos pouco demais. A nossa fé é muito frágil, qualquer vento apaga. Quem apagou a sua luz não pode apagar. Acenda essa chama, levanta, fica de pé, se arrume. Fala, eu sou filha do Altíssimo, eu não me arrasto. Eu não me arrasto. Ele tem o melhor para mim. Se ainda não chegou, é porque não está na hora. Chegará. Quem te garante isso? O amor que ele tem por mim. É assim que a gente caminha, como filho amado, porque não é qualquer filho. Um Deus que eu vou aqui no Santíssimo e falo com ele. E ele resolve, ele restaura. A gente chega aqui destruído, ele te põe de pé. Você chega doente, ele te fala, te curo. Que dia teremos essa fé? Larga de moleza. As situações difíceis não podem nos colocar no chão. Não podemos ser vítima. Nós somos dono da nossa história. Pega a rédea da sua vida, levanta e fala, vou mudar a minha história. Sozinha? Nunca. Com ele. Mas com ele quem te segura? Ninguém. É isso que vocês têm que ter coragem. Tem dificuldade? Que bom que tem dificuldade. A gente vai lá, conta tudo pra ele, fala, pera que eu resolvo pra você. A gente fica mal acostumado, igual menino mimado. Fala, também vou lá contar pro meu pai, ele vai resolver. Mas a gente tem que ter essa confiança de criança. Não tente resolver as coisas pela sua mão. Senhor, eu estou sofrendo. Eu sei. Eu estou vendo. Mas eu estou aqui. Eu sou o bálsamo. Eu posso melhorar essa vida. Eu posso. Confia em mim. Falo mais ou menos. Então, confia, treina mais um tiquinho. Confia, entrega. Se abandona. E eu farei o resto. Como temos dificuldade para isso. Como temos dificuldade de se lançar. Como temos dificuldade de acreditar naquilo que eu não vejo, não é? Como eu tenho dificuldade, Jesus fala... Já nem sei onde é que eu estava lendo, porque é tanta coisa que eu leio ao mesmo tempo, que às vezes eu não guardo. Mas ele estava falando, eu acho que foi para a irmã Maria Amália. O livro dela é belíssimo. Aquela freira de Campinas, 1900 e... Esqueci, acho que é 39. Que a Nossa Senhora contou eles contaram sobre as lágrimas de Nossa Senhora. É lindo. Aquela mulher teve todos os estigmas de Jesus, aquela freira, inclusive dos joelhos. Onde Jesus caiu, machucou, ela teve todos. Foi uma freira de Campinas. E as conversas dela com Jesus é de morrer. Eu já fechei o livro 10 vezes, que eu não dou conta de guardar tudo. E tem umas partes que é muito difícil. Falei, vou fechar. Difícil, vou pensar sobre o assunto. Que é muito difícil. Mas ele fala, sabe aonde mais eu sofro? Ele fala, na hora da missa. Vocês têm ideia? Qual é o horário que ele mais sofre na missa? Essa palavra é dele, minha não. Tem ideia? Arrisca? Na hora da Eucaristia, porque meus filhos não acreditam que eu estou ali. Eu vou cheio de graça, cheio de coisa para derramar, mas o coração é tão duro que eu não tenho como deixar. Pensem nisso. E fala, uma mãe não faz qualquer coisa por um filho, por amor. Eu, por amor, faço o que eu quiser. Eu posso ficar escondido num pão. É por amor, eu posso. E eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso ficar ali preso no sacrário por amor. Olha que vocês olharam no sacrário e falam, ele está preso ali por amor a mim. Para ser a minha força, o meu sustento, a minha esperança. A minha confiança. Eu chego aqui destruído, vou lá, falo com ele, sai daqui bem, ótimo. Ele permaneceu, que se ele não ficasse, a gente não conseguiria ficar de pé. Compreendem? Então o nome da nossa esperança é um só. É Jesus. Não é otimismo. A esperança do cristão não é otimismo que as coisas vão bem. É além. Muito além. A nossa esperança tem um nome. Chama Jesus. O nome mais doce, né? A gente até estremece quando fala esse nome. Porque é doce. É Jesus. Ele é a minha esperança. Com ele vai dar o que errado? Nada. E vocês têm que ter coragem de dizer isso com todas as letras. Nada dará errado por causa do amor. Guardem isso. Mas o amor ele tem só por causa de você? Não. Cada um é filho único dele. Guardem isso.
A hora que for comungar, a oração de São Tomás de Aquino vai nos ajudar a quebrar o nosso coração, para poder recebê-lo com a dignidade, com a pureza que a gente precisa receber. Estamos recebendo o Rei dos Reis, o Senhor da nossa história. Pensa bem, Ele nos criou e veio nos alimentar. Tem um santo que fala que depois que a gente comunga, a gente é igual o dragão. Solta um fogo. Se acreditássemos, né? E põe fogo no mundo sozinho. Mas não acreditamos. A gente entra morto e sai carregado. Família, você estava na missa, não pode, minha filha. Não foi na mesma que eu fui, não. Alguma coisa errada. Como que alguém pode sair pior do que chegou? Não pode. Essa é a hora que ele mais sofre. Todos os dias. Pela nossa indiferença. Que é como se a gente entrasse e saísse, não. Recebêssemos o Senhor. Não acreditássemos. É claro que é um mistério. Não precisa querer explicar, porque a gente não vai conseguir explicar. Mas a gente acolhe na nossa miséria e fala, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, recomeçar, transformar a nossa história, viver uma outra história, escrever um outro capítulo. Fala, até aqui eu caminhei desse jeito. Agora, eu tomo a rédea da minha vida, pego a minha história e falo, sou uma filha amada, não vou viver nisso que eu estava vivendo. A partir de agora, a minha história tem um outro enredo que eu vou escrever. Como que você vai fazer isso? É com Ele. É com Jesus. Que vou perguntar a Ele, como é que o Senhor me vê hoje? Como é que o Senhor me deseja hoje? Como é que o Senhor me sonha hoje? Me ajuda a construir e escrever a minha história com o seu olhar, com o seu desejo. Porque eu sei que é uma história de final feliz. Porque o Senhor jamais sonharia algo de errado para mim. O Senhor jamais ia me colocar numa fria. O Senhor jamais ia escolher algo ruim para mim. Se eu estou sofrendo é por causa do meu pecado. Que eu escolhi errado e não te pedi opinião. Mas agora eu quero começar de novo. Então vamos zerar? Vamos zerar. Eu vou lá, confesso. E a partir de agora, eu começo uma nova história. Então nós vamos recomeçar? Vamos. Hoje vocês vão pensar essa semana. Aonde vocês estão colocando a confiança de vocês? E aonde está a esperança de vocês? A sua mudança de história está na sua mão. Você pode recomeçar. Você é capaz de escrever uma outra história de sucesso, de alegria. Uma história onde você pode revelar esse Deus de um poder extraordinário que transforma a nossa miséria numa obra de arte. Está na mão de quem fazer isso? Na sua mão. Aí eu pedi a Patrícia, a Pati, que cantasse para nós uma música que foi escrita por uma pessoa que eu admiro muito, no momento de um sofrimento imenso, imenso. Era um jovem que tem um grupo de oração até hoje, estava casado, tinha um bebê de 6 meses, viajou em missão. Na época que o celular era difícil, nem tinha tudo isso. E a mulher dele, jovem, teve um aneurisma e morreu. Ele achava que não daria conta mais. E achava que a vida dele era só agora pregar e criar a filha dele. Mas depois de cura, Deus colocou outra pessoa na vida dele e hoje ele tem mais 4 filhos. Né? E hoje ele com ela tem um trabalho belíssimo de missão e ele escreveu essa letra dessa música. Eu quero que vocês cantem ela com força, com coragem, porque vocês não podem sair daqui do mesmo jeito que vocês chegaram. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.